Então é o seguinte, ó. Qual que é a importância, então, quando a gente fala em horários? Quais são os horários, né? Então, nós temos que seccionar o mercado e dentro de cada janela operacional, aqui é a janela da pré-abertura, que a gente acabou de falar, ó. Em seguida, nós temos a janela onde começa os institucionais a trabalharem para fazer o quê? Então, das 9h30 às 10 horas, começa a ter esse tipo de movimento aqui, ó, tá? Que é briga de instituição de banco, tá? Para fazer o quê? Para fazer a primeira taxa Petax, tá? A primeira prévia da taxa Petax. Então, nessa janela aqui, a briga já é para buscar um lugar aonde o mercado quer fazer a taxa Petax, tá? Nessa janela é muito importante entender a relação da taxa externa com a nossa taxa interna. Por quê? Porque se o câmbio lá fora, a taxa lá fora, está muito para cima, ele vai tracionar a nossa taxa Petax para cima. Isso aí é importante de entender. Não está aqui na tela, mas a gente tem uma ferramenta que compara isso aí. Te mostra a taxa externa e te dando direção para a taxa interna. Tá? Na semana Metadólar nós vamos mostrar tudo isso aí em detalhes. Por enquanto só estou citando aqui para vocês entenderem cada janela. Então, se você quer operar essa janela, você tem que entender como que está a taxa lá fora e o que ela está causando na nossa taxa aqui. E pior que isso, será que dentro dessa taxa lá fora não tem algum fator que pode atrapalhar esse movimento? Como, por exemplo, semana passada, retrasada, a taxa lá fora parecia que ia jogar o real para um lado. E ele não queria ir. Por quê? Porque dentro da taxa lá de fora, o iene tem um peso muito forte, que é a moeda do Japão. E o iene lá fora, que estava ganhando valor, estava desmontando posições em real. Então, o iene estava pesando para que o real não caminhasse. E aí você tem que entender um pouquinho também desse metajogo entre o tipo, né, de moeda, de par de moeda que pode estar influenciando no jogo. Tá? É um pouquinho mais complexo, mas quando acontece aqui dentro da Masternet, como a gente está junto todo dia, né, a gente vai mostrando para o pessoal por que o câmbio às vezes não está indo para o lado certo, teoricamente. Ele está indo para o lado certo, só que ele distorce um fundamento da taxa externa, porque tem uma paridade atrapalhando esse fundamento. É raro de acontecer, mas aconteceu agora com força em cima do iene, né? Cada janela tem um horário? Sim. Os horários das janelas são determinados pelos contextos. Tá? Não é que a gente inventou um horário. Eu vou mostrar aqui que cada horário tem um contexto. Então, você tem a primeira janela aqui que o contexto é a abertura, o leilão e o pré-market. A segunda janela, que é onde que começa a movimentação maior dos institucionais, dos bancos, das tesourarias, para formar a primeira taxa. Por quê? Porque quando ele forma a primeira taxa no mercado futuro, ele vai dar para a gente o spot. E é isso que nós queremos. O dólar spot, que é a posição onde todo o grande está olhando para a taxa spot, que é onde que ele precisa ir para fazer novos negócios. Então, quem vai montar negócio ou desmontar negócio no dia de hoje, ele quer a taxa D0. Qual que é? O spot. E quando é que a gente tem o spot? Depois que a gente tem a Petax Futuro. Por quê? Porque a taxa futuro vem primeiro, depois ela é arbitrada e aí sai o spot. Tá? Existe uma operação, inclusive, que é a operação de FRP0, que arbitra isso aí. Tá? Ok?